Mesmo, né? Coisa. Uau, uau. Nossa, ela tá, mudou. Não, tá bom. Certo. Gente, eu vou tirar meu sapato, tá? Eu tenho que tirar, porque eu achei que o último lugar que podia ter um carro era aqui. Mas nesse caso, nem isso. Nem isso. Eu tô pronto pra próxima. Vamos lá, então. Eu quero a minha bike! Eu quero a minha bike! Eu quero a minha bike! Renata, nossa próxima palestrante é cicloativista. Cicloativista. Exatamente. Mas não é só isso. Não. Falar de arquitetura. Em 76 começou a sua bike. Fundou os Night Bikers. Gente, ela era aquela bike repórter. Quando você tava lá presa no trânsito, desesperado, assim. E ela, tô por aqui, tô por ali, circulando. Renata, programas da ESPN, programas no rádio Dourado, no rádio ESPN. Gente, a Renata Falzoni muitas coisas. Com vocês, Renata Falzoni. Vamos fazer um ensaio aqui? Como é que é? Como é que é o ensaio? Vamos lá. Como é que era? Como é que é? Change! Uhul! Vamos lá, todo mundo lá? TEDx! Change! Uhul! Posso fazer mais um aqui? TEDx! Change! Agora vamos falar diferente. Vamos lá, meu. Vamos ver se vocês repetem comigo, hein? TEDx! Change! Bicicleta! Vamos lá, todo mundo junto. Vamos lá. TEDx! Change! Bicicleta! Uhul! Mais uma. Mais uma. TEDx! Change! Bicicleta! Boa! Vai lá. Cadê o meu? Uhul, como é que funciona isso aqui? Como é que é? Aqui é pra frente, pra trás. Bom, moçada, eu antes quero dar um crédito isso aqui. Essa palestra ela vai chamar Só Bike Salva. Pois é, meus irmãos, só bike salva. E essa frase não é minha, essa frase é de um artista chamado Reinaldo Berto, que é um grande colega meu, que há muitos anos faz cartoons, desenha, e ele me veio com essa frase, me veio com um desenho que vocês vão ver que tá pro final. Então, só bike salva. Bom, quando eu tinha 5 anos de idade, vocês vão me dizer, o que eu ganhei? Não, de novo, o que foi que eu ganhei? Bicicleta, olha que lindo. É uma bicicleta. E eu nunca vou esquecer a sensação de pedalar, de decolar no tapete voador. A bicicleta realmente foi assim. Acho que vocês, quando começaram a pedalar, tiveram essa mesma sensação. Não é possível que vocês não se lembram o dia que vocês começaram a pedalar. Eu tenho certeza absoluta que quem pedalou quando era infância tem essa imagem. Bom dia. Eu acordava, a bicicleta. E era aquela coisa do balé do corpo, total liberdade. Assim, você experimentar o que é olfato, o que é visão, o que é o cheiro das coisas, a mobilidade, a liberdade. Então era assim, ir para a escola, voltar, bicicleta. Como é que era? Ir para a escola, voltar? Bicicleta. Nossa, coisa mais linda. E eu tenho certeza absoluta que se Freud, em vez de ter fumado, das aquelas carreiradas, se ele tivesse pedalado, ele teria batizado a terapia dele de bike terapia. Porque eu não conheço nada que me conecte com as sensações de infância, aquele prazer com bicicleta. Então qualquer cara pega a bicicleta e começa a pedalar, já vem aquela sensação de infância, de prazer, conectado com o teu grande prazer de vida. E tem uma frase que é dita, que é de Einstein, que eu não sei se é verdade ou não. Essa frase diz o seguinte, vou até colar que é para não errar. Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para se manter o equilíbrio. Dá para perceber que as cidades já perderam equilíbrio faz tempo, né? Porque se tem uma coisa que elas não fazem é movimentar-se. Aí a gente fica adulto, cresce e perde essa consciência. A gente cresce. E qual é o grande prazer? Aos 18 anos, o que eu ganhei? Um fuscãozinho azul, né? E as músicas da época eram assim, meu carro é vermelho, só usa espelho para me pentear, camisa vermelha, calhambeque, bibi, quero buzinar, calhambeque, bibi. A pior de todas, entrei na rua Augusta 120 por hora, botei a turma toda do passeio pra fora, olha só, era isso que a gente curtia. Pra ter fonfon, trabalhei. Pra ter fonfon, trabalhei. Quem tem aí 50 anos, até menos disso, sabe o que é isso. Então,
Enquanto eu estava querendo ter meu carrinho, eu estava lá rebaixando meu fuscãozinho, etc e tal, as cidades estavam, olha, como é que elas estavam se transformando. E eu dentro do meu carro não estava nem aí. Olha o que eu estou vendo. Trânsito. Aqui assim, era assim um caos. E quem estava dentro da cidade não estava nem percebendo. A cidade crescendo, a classe trabalhadora sendo expulsa, tudo do centro, nada na periferia, todo mundo vindo de lá de longe para o centro, porque lá longe, lá na periferia, né, não tem nada. Então aquela coisa de vir para dentro, vir para fora. Né? Então o modelo econômico do país calcado em cima de uma indústria, né, o grande desejo do carro, e toda a cidade sendo redesenhada para poder abraçar os carros. E eu estava dentro do meu carrinho, no meu Fuscão, não estava nem percebendo que 80% do espaço público estava sendo ocupado para eu poder me mobilizar no meu carro. Né? 80% do espaço público ou para o carro ou para o estacionamento do carro. O resto, para o resto. Quem é o resto? O pedestre. Olha só os pedestres, correndo no meio dos carros, excluídos, totalmente excluídos. Só que eu não era pedestre, eu sou motorista, não estava nem aí. Só que, perder trânsito, tempo, tudo, não dava. Eu levava 10 minutos para chegar na faculdade e 1h30 para voltar. Não é vida, né? Então, por causa do trânsito, focada no trânsito, focada na infelicidade, bom, isso daí passa para frente. Eu estava lá, escrava do trânsito. Por causa do trânsito, da minha infelicidade, pum! Bicicleta. Como é que eu fiz? Bicicleta. Pois é, eu descobri a minha bicicleta. E ao pedalar, comecei a oxigenar as ideias. Comecei a ganhar autoestima. Comecei a crescer. Comecei a ter ideias revolucionárias, porque afinal de contas pensar, né? Você começa a ficar revolucionário. Deixa eu jogar isso aqui fora aqui. Comecei a resgatar a coisa que a gente mais perde quando você está na cidade, dentro de um carro, a autoestima. Comecei a sentir a verdadeira escala de ser gente, de ser pessoa. Quem pedala começa rapidamente a entender o preço da energia. Quanto custa eu levar 1 quilo a mais no meu bolso em cima para a Avenida Paulista? Você abre o porta-mala, coloca 40 quilos de tralha, fecha o porta-mala, não está nem aí. Quanto custa eu pegar e carregar 4 litros d'água para poder beber? Quanto custa eu sair hoje à noite para ir numa balada? Porra, tem que pedalar, tem que trocar. Então a gente começa, quando começa a pedalar, a sentir, a palmilhar, a virar gente, a resgatar, para frente, a resgatar a escala humana, a sentir, eu sou gente, eu cago aqui, eu entro aqui, quanto que eu gasto para andar daqui para lá, né? A gente começa a sentir melhor a cidade, a gente começa a entender. Primeiro que a felicidade está dentro do carro. Começa a entender os problemas da cidade de outra forma. A gente começa a medir o valor dos deslocamentos. A gente começa a medir a qualidade do ar. Quem está dentro do carro está sentindo a qualidade do ar? Pois é, quem está pedalando está. A gente começa a ter que parar, pensar, argumentar. Porque todo mundo fala a mesma coisa. Você é louca. Você está errada. Lugar de carro na rua, imagina, bicicleta não é na rua. Onde você viu, vai para caçada. Aí vem a família, você vai morrer. Porque aí pior. Aí que começou realmente a cair a ficha. Eu chegava de bicicleta, não, aqui você não pode entrar. Mas por quê? Porque você é pobre. Você não vai poder entrar. Eu começava a ser barrada em bar, barrada na festa, barrada no baile, barrada nos lugares teoricamente chiques, porque eu era ciclista. Então aí comecei a entender que ciclista não tinha nem aceitação social como consumidor. Quer dizer, aí caiu a ficha do real problema social brasileiro. O problema das bicicletas na rua é cultural. Cultural my ass. Você sabe o que está por trás disso? Sabe o que está por trás disso? Está por trás disso a tremenda exclusão social, preconceito, sim, porque eu não tenho um carro. Eu não sou uma pessoa que tem um status social para consumir. Eu não sou uma pessoa que tem um status de existir para não ser atropelada. Então, só que você não pode chegar e começar a argumentar. Porra, você está sendo preconceituoso, cara. Não é assim. A gente tem que argumentar. A gente tem que começar a argumentar, falar, raciocinar, colocar, se defender, gastar um tempo do caramba para ficar explicando o porquê. Eu, que comecei a fotografar com 8 anos de idade, a pedalar com 5, também comecei a trabalhar no fotojornalismo, filmando. Mais do que tudo,
refinando uma argumentação. Isso tudo porque o que aconteceu? Por causa da bicicleta. Porque a bicicleta me traduziu as coisas para mim. Porque eu comecei a sentir na pele. Meus irmãos, a bicicleta nesse ponto é impressionante. Porque você começa a entender na pele as coisas. É impressionante. Vamos lá? Vamos lá. E aí pensar se transforma o quê? Uma coisa subversiva. Eu adoro esse cartão. Esse cartão não é do Reinaldinho. Aí a grande pergunta é: por que pode os carros, as ruas ficarem entupidas de carro? Por que não pode as ruas ficarem entupidas de bicicleta? Por que pode uma pessoa sair, essa fotinha de baixo, não sei se estão percebendo, foi extraída daquele vídeo, do Ricardo Neis, que atropelou 50 ciclistas lá no sul, né? E que está solto, e que não foi um acidente, né? Então, como é que pode uma pessoa usar uma arma e ficar solto? Porque ele entendeu que na frente dele não poderia ter um trânsito de bicicleta se locomovendo. Se fosse um carro, ele jamais faria isso. Mas quando podem as bicicletas, então passa por cima, por quê? Por quê? Exclusão. Poder de quem está com o carro, né? Aquela coisa assim de que eu tenho um carro, eu estou acima da lei, né? E não adianta ficar batendo de frente com isso. Eu tenho que transformar a sociedade com isso. Então, surgiu, depois de muitos anos que a gente está falando sobre isso, eu estou há mais de 30 anos falando sobre isso, aquela fotografia de 76, 35 anos atrás, eu já estava com a minha bicicletinha com meio de transporte, surgiu a ação dos cicloativistas que começaram a comunicar com arte. Então, veja bem, note bem essas duas comunicações. A primeira, da esquerda amarelinha, respeite, a bicicleta é um carro a menos. Ela vai direto conversar com o escravo do carro, que só consegue entender um carro a menos, né? Então, é uma comunicação que vai direto na veia de que, olha, meu amigo, tem na sua frente uma bicicleta, respeite. Por quê? Porque ela é um igual a você a menos, quer dizer, é mais espaço para você ocupar na rua, quer dizer, ela não propõe uma saída, né? Mas ela comunica. E a segunda, que eu acho mais visceral, que é uma coisa que a gente só pode colocar no mercado, assim, na proposta, depois de avançarmos nessa nossa comunicação, que é compartilhe a pista. E repare bem como esse símbolo é muito bem feito. Ele tem o símbolo do hippie de paz, que é totalmente inspirado no Da Vinci, humanismo. De um lado a bicicleta, de outro lado o carro, a rua, compartilhar. E todas as cores do arco-íris, que é da tolerância. Da tolerância. Isso para mim é assim, o máximo da comunicação que os colegas de todo mundo que estão aí lutando por um mundo melhor se apropriem da bicicleta como uma linguagem, que não é só bike, né? Mas como uma linguagem, estão propondo. Compartilhe a pista. Tranquilo, eu sou da paz. A mídia, ela tende a perverter, a dizer que nós estamos em guerra, que nós não gostamos. Não, nós somos da paz. Nós estamos propondo a divisão. Mas o que a gente é a turma da bicicleta. Isso aí. Porque a gente tem que quebrar o paradigma que é mais carros, mais congestionamento, mais vias, mais carros, mais congestionamento, mais vias. Eu vou dar um breve briefing, seria legal interromper esse cronômetro aqui para dizer como é que é o modelo lá fora do mundo, para vocês verem como a bicicleta aparece como a ponta de um iceberg. Lá fora, o pessoal já se tocou. Transporte público. Não é possível você transportar as pessoas em carro individual. Mesmo o carro que dirige sozinho, não tem condições. Mesmo o carro movido a pensamento, ele ocupa muito espaço. Um carro a 50 km por hora, ele pesa 1,5 tonelada, ele ocupa 90 metros quadrados, ele polui, ele pesa e ele só leva uma pessoa, 1,2. Então não existe. Carro maravilhoso, tudo garagem, relações interurbanas, o resto é gente, né? Então vamos lá. Eles pegam transporte público, trem, ônibus, metrô, colocam embaixo, e bonde, colocam debaixo de uma única autoridade, que manda neles, e eles trabalham juntos, não competindo, juntos. O trem, junto com o ônibus, junto com o metrô, junto com o bonde, somando. E esse negócio de levar passageiro para 3, 4 quilômetros não existe. Tem que ser passageiro para mais. Então tem que dar asas para o pedestre. Então a primeira coisa para o pedestre é desenhar as rotas dos pedestres. Eles não podem ficar coados, sem faixa. Desenhar as rotas dos pedestres, dar asas aos pedestres. Como?
as bicicletas compartilhadas. Então, quando a gente fala de Paris, de Londres, a bicicleta está sendo emprestada como uma tática de dar asas ao pedestre, ao cidadão, ao humano, né? E carro é punido, sim, com falta de espaço. O carro ocupa espaço, vamos dividir, vamos compartilhar esse espaço, né? Então, esse foi um apêndice. Isso daqui, a política pública de São Paulo está anos-luzes atrasada. E já faz tempo que a sociedade civil paulistana está querendo mudar e não cai a ficha. Então eles estão nesse modelo atrasado, que é tudo para o carro, nada para as pessoas, e não consegue quebrar o paradigma. Dentro da CT tem gente que quer mudar, não consegue. A Secretaria de Transporte é totalmente cega para isso. Impressionante. E o que eles não conseguem entender? Assim, o povo brasileiro é um cara tutelado. Tem que ter a mãozinha para fazer tudo. Essa fotografia é uma coisa muito importante. Reparem. O que vocês estão vendo aí? Duas bicicletas pedalando, compartilhando. O que está faltando aí? Do que acontece todo domingo, de 7 da manhã às 2 da tarde. Eu vou explicar para vocês vão cair a ficha e falar assim, cadê os cones? Reparou que não tem cone? A ciclofaixa hoje na cidade de São Paulo, ela tem um cone a cada 10 metros quadrados, porque a secretaria não pode imaginar compartilhamento. Acha que tipo compartilhar? O motorista, que eles são indulgentes com o motorista quando atropela, quando desrespeita o pedestre, quando desrespeita o ciclista. Existe uma indulgência tanto que a própria autoridade de trânsito não acha que é capaz disso acontecer. Isso daí, essa fotografia foi feita pelo William Cruz, uma semana antes da inauguração da ciclofaixa, da extensão da ciclofaixa, onde os motoristas estão respeitando e o cidadão está com o seu filho já pedalando e ninguém está atropelando. Porque não existe uma política de fato, cobrar, ensinar e cobrar e sinalizar o traffic calming, que é diminuir a velocidade, sinalizar e desenhar as rotas dos pedestres, dos ciclistas, dos cadeirantes, dos skatistas, das pessoas, né? E deixar, olha, carro, vocês têm isso aqui. Se está trânsito, o problema é de você, porque você é mais um fazendo trânsito, né? Então, veja bem, olha que lindo. Aqui vocês reparem bem, está escrito 70 km por hora, que é um absurdo, que só no Brasil pode isso. Nenhuma cidade do mundo permite 70 km por hora. A probabilidade de sobrevivência de um atropelamento a 70 km por hora é 0. 60 é 25%. Nenhuma cidade do planeta permite isso, mas aqui em São Paulo pode. 40 km por hora no domingo. Um cidadão de carro a 61 km por hora, ele tem que perder a carteira pela lei brasileira. Não ouvi nunca que algum motorista tenha passado por esse tipo de crivo, tenha sido multado e perdido a carteira porque ele desrespeitou a velocidade máxima ao lado de uma ciclofaixa com um cidadão, com uma criança. Por quê? Porque não existe um medo da política pública no sentido de mudar isso. Medo. Falta de culhão mesmo. Aí, então, como é que vem? Aonde está a solução? Numa pirâmide. A sua bicicleta, ela vem como uma ponta de um iceberg. Aqui são os benefícios da bicicleta, mas eu vou passar por isso. Então, veja bem, a bicicleta, ela figura em todas as soluções possíveis de você começar a mudar a própria mesa. Como é que é? TEDx? Mudar, né? Pela bicicleta. Então, veja bem. Opa. Infelizmente, a política pública paulistana e brasileira, ela leva a bicicleta como brinquedo. E a bicicleta já está ela é uma ferramenta de inclusão social. Então, eu digo para vocês o seguinte, que ou vocês vão pedalar, ou vocês vão pedalar. Tenho duas chances. Vocês, deixa eu pegar aqui minha última cola aqui. Opa. Onde é que está isso aqui? Está aqui. Pronto. Vocês vão pedalar ou porque vocês querem, ou vocês vão pedalar por uma indicação médica. Tem como? Indicação médica social. Porque vamos ter que solucionar os planetas do mundo com a bicicleta. Então eu vou perguntar para vocês, qual é a solução para a inclusão social na cidade? Bicicleta. Qual é a solução para a mobilidade urbana em curta distância? Bicicleta.
Qual é a solução para a mobilidade urbana para longa distância? Dentro do metrô, dentro do trem, dentro do ônibus. Você vai de bicicleta e pega o ônibus, o trem, o metrô. É muito... Sabe que eu vou para Nova York? Eu vou pedalando para o aeroporto, ponho a bicicleta dentro do avião e chego pedalando em Nova York. Meu, isso é gostoso. Qual é a solução para saúde pública, obesidade infantil? Bicicleta. Para a classe trabalhadora que precisa se locomover? Bicicleta. Aquecimento global, meio ambiente? Bicicleta. Trânsito, poluição, estresse, sedentarismo? Solução a curto prazo. Solução a médio prazo. Eu não estou ouvindo isso aqui. Solução a longo prazo. Solução para os juízes, para os políticos, para aqueles que não entendem a realidade da nossa cidade. Isso aí, vai que neles. Aqueles que advogam contra, eles estão trabalhando para uma indústria que está alinhado com mais de 1 milhão de pessoas que morrem todo ano no mundo. 100 brasileiros morrem por dia no Brasil, atropelados no trânsito. 12 pessoas morrem na cidade de São Paulo, consequência, sabe do quê? Da poluição. Sabe quantos por cento dos leitos hospitalares estão ocupados para poder atender essas pessoas que vão morrer 12 por dia? 17% dos leitos hospitalares estão ocupados por pessoas vítimas da poluição, e quem paga isso não é o seguro do carro. Quem paga isso é o teu NPS. Custa caro essa fórmula insustentável. Então, senhoras e senhores, repitam comigo: só bike salva.